Pois bem, hoje eu tenho aqui um texto dos Salmos que é extremamente conhecido, porém que às vezes nós pensamos informações deles e a gente acaba fazendo aplicações erradas, olhando de forma errada, entendendo de forma errada o texto. Eu quero chamar a sua atenção a isso hoje e eu vou falar sobre algo que eu nunca falei aqui no projeto, mas que é de suma importância na hora de ler e estudar as Escrituras. Então, se você quer aprender isso comigo, fica aqui no vídeo. Olá, nós estamos aqui para mais um vídeo do Projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia 146, nós vamos falar sobre o Salmo 127. Antes disso, eu quero te falar que na semana que vem nós vamos ter um evento aqui no Projeto A Bíblia Simples. Então, fica atento aqui nas redes sociais. Eu vou falar durante toda essa semana a respeito desse evento. Estou preparando ele com muito carinho para poder te ensinar um pouco mais, para que você de fato saia da média na Bíblia. A ideia é que você seja despertado para não ficar mais na média, para não ficar mais da forma como por vezes talvez você tem ficado, sem estudar a Bíblia, ou lendo de forma aleatória, relaxada, enfim, para a gente realmente ter um despertamento para leitura, para o estudo bíblico, para o nosso crescimento espiritual de fato, tá bom? Então, fica atento aí às redes sociais que eu vou informar isso. Caso você queira receber isso em primeira mão, todas as informações, é só você entrar no nosso canal do Telegram, tá aqui embaixo o link para você participar do nosso canal, tá bom? Eu sempre informo lá, envio os conteúdos de forma específica, mando mensagens ali de áudio, de vídeo, específico para o público do Telegram, ok? Então vamos lá, vamos para o Salmo 127. Hoje eu vou falar de algo que eu nunca falei de forma direta aqui no Projeto A Bíblia Simples, mas que é algo extremamente importante de ser avaliado, ok? Vamos lá. Vamos ler aqui o Salmo 127, eu separei aqui na versão Almeida do século 21, e diz assim a palavra de Deus, texto bastante conhecido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Pois bem, eu quero falar aqui com vocês. Eu vou primeiro falar o termo técnico disso aqui, e depois eu vou te falar o que é realmente isso, para você não ficar assustado com o termo técnico. Você percebe que eu quase não uso termo técnico aqui, eu evito ao máximo, porque a ideia é mostrar simplicidade. Às vezes quando a gente vai para o termo técnico, fica um negócio assim, nossa, é difícil e tal. E não é difícil. O que eu quero falar para você aqui hoje é a gente precisa sempre fazer com o texto o que se chama de teologia bíblica. Nossa, teologia, e aí a pessoa já fala é coisa complicada e tal. Não, nada complicado. O que eu quero dizer com teologia bíblica nada mais é do que observar o conceito bíblico por completo a respeito de um assunto. É só isso. Com esse texto aqui, tem algumas distorções que podem acontecer quando a gente pega ele apenas para aplicar à nossa vida. Por exemplo, esse texto aqui tem esse versículo que é muito interessante. E é uma verdade das Escrituras. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Por vezes, alguém pode pegar esse versículo de forma isolada do restante das Escrituras e
afirmar que não precisamos trabalhar, nos esforçar, correr atrás, né? Dedicarmos-nos ao nosso trabalho, a buscar o sustento para nossa família, para nossa casa, na desculpa de que Deus dará o sustento aos seus amados, aos seus filhos. E, pasme, tem pessoas que pensam isso exatamente. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala aos cristãos ali daquela igreja, uma igreja exemplar, inclusive. Paulo não dá nenhuma repreensão na primeira carta, porque era uma igreja exemplar. E Paulo começa a falar da volta de Jesus, que estaria muito próxima à volta de Cristo, né? E pelo fato de estar muito próxima à volta de Cristo, os cristãos ali de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, quando eles receberam aquela primeira carta, alguns fizeram, sabe o quê? Pararam de trabalhar. Pararam de trabalhar e falaram assim, Jesus já vai voltar, então eu não vou mais pensar no futuro, eu não vou mais pensar em como ter o sustento ou como manter o sustento da minha família. Aí Paulo vai e escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, esclarecendo isso. E falando assim, olha, eu vi que apareceram alguns desordeiros aí no meio de vocês, afirmando que não precisam trabalhar, querendo comer de graça, querendo viver às custas dos outros que trabalham. E Paulo é muito claro e fala assim, olha, aquele que não trabalha não deve comer. Ou seja, você deve buscar o sustento para a sua vida. Então, quando a gente pega um versículo, aliás, todo versículo, quando a gente observa ele, todo o texto das Escrituras, quando a gente observa ele, é necessário a gente, quando vai aplicar o texto bíblico à nossa vida, é necessário a gente procurar entender o conceito bíblico por completo sobre aquele assunto. Então, não é porque o texto aqui está falando desta forma que necessariamente esta é a verdade completa das Escrituras ou direta das Escrituras sobre este conceito. O que o texto quer dizer aqui dá uma olhada no versículo anterior. Ele já esclarece para nós, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que ele está falando não é que a pessoa não deve edificar, que a pessoa não deve trabalhar, que a pessoa não deve levantar de madrugada, que a pessoa não deve repousar tarde, porque é isso que muitas pessoas afirmam. Só pelo contexto aqui é possível a gente entender. E, claro, depois quando a gente faz toda a teologia bíblica, aí a gente entende muito melhor o que o versículo nos quer dizer. É só a gente observar. Não é que a gente não deve fazer nada disso, mas é que a gente deve colocar todos os nossos esforços em dependência de Deus. É que se a gente fizer tudo isso sem fazer conforme a vontade de Deus, conforme a direção de Deus, colocando Deus à frente de todos os nossos planos, de todos os nossos esforços, de nada adianta. Em vão edificaremos. Em vão trabalharemos. Olha aqui. Em vão trabalham os que edificam e em vão, cadê? Aqui. Vigia a sentinela. É disso que ele está falando. Não adianta, e você vai ver pessoas fazendo isso no decorrer da sua caminhada cristã, pessoas pensando um versículo, retirando ele do seu contexto, tanto do contexto aqui próximo quanto do contexto todo das Escrituras e aplicando de uma forma equivocada. Por exemplo, nesse final de semana eu respondi uma irmã aqui no projeto que me perguntou, que falou sobre, acho que não foi a igreja dela, foi alguém que ela ouviu ensinando, falando que a mulher não deve cortar o cabelo. E isso é um versículo de forma isolada, sem levar em conta a questão cultural da época e sem levar em conta os destinatários para quem o autor estava escrevendo. Então é preciso tomar cuidado com isso, porque pega-se um versículo e pinça. Então, se pinçar esse versículo dessa forma e ele se torna assim
culturalmente, literalmente para os nossos dias de hoje, então a gente tem outros versículos que essas pessoas vão ter problemas. Então assim, ou a gente usa o mesmo critério e observa a Bíblia como um todo a respeito do assunto, ou a gente vai ter que ser literal em tudo, e na verdade não é assim. A gente precisa entender o contexto do texto, onde aquele versículo está inserido, e o que a Bíblia como um todo fala sobre aquilo. É claro, daí você fala assim, nossa, mas Adson, eu vou ter que ler a Bíblia inteira, eu vou ter que estudar a Bíblia inteira. Tudo isso é uma questão de prática, de tempo com a Bíblia. Saber dessas informações aqui, por exemplo, que eu falei a vocês sobre as cartas aos Tessalonicenses, não é algo que eu estudei agora. Eu simplesmente li aqui o texto nesse instante, o Salmo 127, e vim falar com vocês. Então isso é um conhecimento que eu já acumulei há algum tempo pelo meu estudo constante das Escrituras. Então, conforme você tiver constância no estudo das Escrituras, você vai crescer cada dia mais nisso. O importante é não parar. É um pouco todo dia. É o que eu faço, é o meu lema. É um pouco todo dia. Ok? Então, fique sempre com isso. Sempre que você chegar a uma conclusão na Bíblia, dá uma olhada, pesquisa lá no Google, versículos sobre tal tema, tal assunto. E aí você vai ver o que o restante da Bíblia fala a respeito daquele assunto, e aí você vai falar, tá vendo? A conclusão a que eu cheguei estava realmente correta. E é assim que a gente começa a fazer uma interpretação da Bíblia muito mais apropriada, tá ok? Que Deus te abençoe. Detalhe, você fazendo isso, você vai estar à frente de, inclusive, muitos líderes que nem sequer fazem isso. E acabam falando bobeira quando estão ensinando, tá bom? Então, não se deixe enganar, não deixe que outras pessoas te enganem e fique somente com as Escrituras. Se as pessoas estiverem falando aquilo que as Escrituras realmente dizem, amém, glória a Deus. Se não, rejeite, porque todo ensino que foge das Escrituras deve ser rejeitado pela Igreja de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.